Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula da série Desenho Técnico. Galera, essa é a quarta videoaula e você não está vendo errado. Eu estou utilizando o AutoCAD, ok, como um recurso didático para demonstrar alguns exemplos e ficar mais dinâmico as nossas videoaulas. Pretendo fazer com um tempo mais curto, ou seja, não demorar tanto tempo para postar uma próxima videoaula, e eu vou me acertando, vocês vão deixando nos comentários como essa é a primeira aula com a utilização do CAD. Depois deixem nos comentários se foi prático ou não, se vocês preferem somente com os slides, eu vou explicando, enfim. Bom, para aqueles que vão se perguntar, eu vou explicar algum comando de CAD? Não, eu vou somente utilizar como um recurso didático, beleza? Bom, e chega de lenga-lenga, blá blá blá, vamos para o que interessa. Galera, a videoaula de hoje é especificamente sobre elementos com perspectiva, porém com formas diversas. Bom, como assim, professor? Na videoaula passada, na terceira videoaula, eu falei sobre formatos simples, ou seja, a maioria dos desenhos que eu expliquei na outra aula foi a partir de um prisma, ok? Bom, nesse caso aqui da perspectiva isométrica de modelos com elementos diversos, vai entrar esse camarada aqui que é a elipse, ok? Nós temos vários exemplos aplicados à indústria mecânica, por exemplo, uma aresta arredondada, ou um elemento côncavo, que eu vou fazer um rebaixo ou para algum mancal. Posso fazer um cone com base cilíndrica ou até mesmo um cilindro, ok? Sem variação de diâmetros. E destas formas nós podemos variar para outros elementos mais complexos, aplicações de montagens, enfim. Eu tenho alguns exemplos nesse arquivo, a intenção nesse caso é somente abrir aí a ideia para vocês que é possível executar outras formas além de cubos, ok? Bom, o último exemplo aqui que eu tenho para vocês é literalmente algo que vocês, pelo menos do Senai, já têm um conhecimento, que é o caminhão executado pela turma de usinagem. Estes exemplos foram só para mostrar a diversidade ou modelos que eu posso aplicar dentro de uma estrutura isométrica. E para quem está começando agora a trabalhar com desenho técnico, existe um recurso muito interessante, que seria as folhas reticuladas. Bom, o que seria isso, professor? Se vocês olharem na tela, eu tenho aqui um triângulo equilátero, ok? Que automaticamente ele forma os ângulos de 60 graus, ok? Internamente. Só que se eu executar aqui uma divisão entre o ponto final e o meio dessa linha, ok? Eu estaria formando dois ângulos de 30 graus. Poxa, então se eu deletar essa minha estrutura e eu for espelhando ou copiando esse próprio triângulo, eu vou encontrar nada mais, nada menos que o nosso eixo de referência para desenho isométrico. Então reparem que se eu copiar esse meu triângulo equilátero várias e várias vezes, eu consigo sim uma referência no eixo X, Y e Z. Poxa, professor, você falou disso, mas aonde que eu consigo encontrar esse modelo para trabalhar? Como que eu consigo então utilizar esse formato? Bom, ele se chama formato reticulado. Você consegue achar esse formato também para compra em papelarias, porém se você não conseguir encontrar, eu estou disponibilizando lá no meu site um formato A4 com as linhas, ok, para auxílio de desenho isométrico. Então o nome do formato é como desenho técnico reticulado 5 mm. Por que 5 mm? Cada divisão, cada triângulo equilátero aqui tem 5 mm, ok, em cada aresta. Nesse arquivo aqui do AutoCAD, os triângulos equiláteros têm 1 milímetro, ok, em cada aresta. Sendo assim, ele está bem menor daquele impresso que está no meu site. Bom, por que eu deixei com 5 milímetros? Fica mais fácil de você enxergar as linhas como referência e fazer triângulos com 1 milímetro para imprimir, eu creio que você não vai ter ali uma precisão e vai confundir bastante. Esse é o motivo de eu ter colocado o reticulado de 5 milímetros para download. Bom, se vocês então se basearem com o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, esse elemento eu já expliquei na aula passada, na videoaula 3, o que vai diferenciar agora vai ser a utilização, ok, de uma elipse. Bom, mas espera lá, professor, você não está utilizando ali a referência de um círculo? Aí que mora o problema. Quando você desenha um círculo, ou que seja a representação de uma esfera, ou até mesmo uma quina arredondada em plano, não estou trabalhando em isométrico,
você vai ter a circunferência por completo, formando literalmente um círculo, não tem como eu falar de outra forma. Porém, quando você desenha um círculo no eixo isométrico, ele toma a forma de uma elipse, dificultando assim então os pontos de inserção ou até mesmo a execução ali de um raio ou uma curvatura. Nesse caso aqui eu tenho um cubo e eu coloquei 3 referências de elipses, no caso numa vista superior, que seria o topo de um cubo, a vista lateral esquerda nesse tom de roxo e na vista lateral direita com esse tom de verde, ok? A base para o desenho de perspectiva isométrica de modelos com elementos diversos vai estar voltada aqui quase 100% para a execução dessas elipses, ok? E boa parte das apostilas começam esse capítulo explicando como que se executa uma elipse, ou seja, a representação de um círculo no plano isométrico, formando assim uma elipse, beleza? Então, com esse conceito, eu vou partir para uma folha reticulada limpa, né? E a partir dele eu vou começar a executar a minha elipse. Bom, o primeiro passo para você executar uma elipse, você precisa selecionar um plano. Nós temos 3 opções. O plano XY, eu até coloquei aqui embaixo uma referência, ele estaria sendo representado num item de top, ou seja, a parte superior. Eu tenho o plano XZ, que seria a lateral esquerda desse meu cubo, e o plano YZ, que seria a lateral direita desse cubo. Nesse exercício, eu vou partir do princípio que eu vou trabalhar com o plano YZ. Então, o meu eixo de referência vai ser essas 2 linhas. Bom, eu preciso definir a dimensão dessa minha elipse. E qual vai ser a base dimensional? Bom, eu vou executar um círculo com um diâmetro de 8 milímetros. Então, nesse seu papel reticulado, você vai escolher um ponto inicial. Eu vou selecionar a parte do meio aqui da folha, ok? E eu vou desenhar o plano a partir dessa referência. Bom, como você vai estar utilizando uma régua, é simplesmente puxar a dimensão, ok? Com 8 milímetros. Ou, se você preferir, não utilizar as dimensões da régua e sim utilizar as unidades do reticulado. Você vai utilizar cada aresta desse seu triângulo equilátero como 1 milímetro. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Eu vou puxar agora esse plano para baixo com exatamente 8 milímetros, porque o diâmetro desse círculo vai pegar a extensão completa dessas linhas. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu costumava fazer no curso do Senai era evitar sujar muito o papel, porque toda vez que você vai tentar apagar, se não tiver alguma borracha muito boa, vai borrar. Você pode perder nota nesse conceito e aí o professor não vai te dar uma nota muito boa. Por que eu estou falando isso? Se eu tenho essas 2 linhas, eu posso trazer agora 2 linhas paralelas sem o dimensional, simplesmente cruzando aqui, ó, exatamente no meu eixo de referência. Por que eu estou usando o reticulado? Exatamente para facilitar nessa minha contagem. Bom, como a elipse é uma geometria de consequência dessa estrutura, eu posso deixar esse plano aqui com esse dimensional e essas linhas passando para fora. Depois você vai vir e apagar com a borracha. Como é o AutoCAD, eu vou simplesmente deletar. Bom, próximo passo, eu vou dividir esse plano em 4 espaços idênticos, ou seja, eu vou pegar o elemento do meio aqui, ó, seria 4 unidades e levar até a parte inferior. Eu vou fazer a mesma divisão agora na vertical e eu vou encontrar esses quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A partir desse ponto, vocês já podem executar 2 arestas dessa elipse. Por que eu falo somente 2? Se você utilizar a referência desse plano, não vai ficar tão claro nesse momento, mas a sua elipse vai ser formada por 2 arcos, um pouco mais aberto e um outro mais fechado. Bom, eu vou voltar na vista que estava aquele cubo para vocês enxergarem o arco menor e o maior. Então, reparem só, se eu olhar aqui nesse círculo, nessa parte aqui do cubo, eu tenho essa linha, esse arco, na verdade, que ele tem um raio bem maior do que esse outro elemento aqui da minha direita. Então, aqui eu posso utilizar uma técnica, no caso que você está utilizando o compasso, você vai fazer o seguinte, eu vou apontar aqui o ponto onde você vai colocar e aí você vai reproduzir da seguinte forma. Você vai colocar o compasso exatamente aqui, ó, nesse ponto, ok, como referência. E a partir dessa sua estrutura, você vai traçar um arco que começa desse ponto do meio
até a próxima extremidade. Ou seja, esse formato que eu estou executando é como se fosse o seu compasso, ó, passando de ponta a ponta. Só que você não vai executar ele 100%. Você vai começar nessa aresta superior, trazer o compasso para a esquerda e finalizar exatamente na divisão dos quadrantes. Você vai repetir a mesma técnica agora colocando o seu compasso exatamente na parte superior esquerda desse seu quadrado, e a partir da linha vertical do quadrante você vai levar até a linha horizontal de divisão. É a mesma técnica, só que você só está executando agora para a parte inferior. Bom, beleza. E aí que começam os nossos problemas, porque você imaginando, colocando o compasso aqui em cima, definindo como referência um ponto e puxando aqui para outra extremidade, reparem que ele não forma uma elipse, ele vai formar como se fosse ali um retângulo arredondado. Então, essa técnica não funciona. Bom, com o auxílio de um esquadro, pode ser ele 60-30 ou 45-45, você vai ter que traçar uma linha dividindo os dois quadrantes que não tem aqui o elemento do arco. Então, se esse quadrante aqui ó, não tem nenhum arco desenhado, eu vou começar a partir da extremidade dele, lá em cima, onde eu formo aqui a face desse quadrado, e eu vou levar até a parte inferior. A partir de agora, você vai ter que executar a marca central na diagonal roxa que você executou. Mas espera lá, professor, você puxou aqui ela de ponta a ponta, mas aonde que eu vou encontrar a referência de centro para esse meu arco? Reparem que a divisão desses quadrantes, no caso aqui superior, eu vou encontrar um que tem um arco e um que não tem. Então, você vai unir ó, essa extremidade com a próxima extremidade. O cruzamento da linha azul com a linha roxa é exatamente o centro desse seu elemento de arco. Você vai repetir a mesma técnica com o mesmo ponto de origem, só que dessa vez variando para o quadrante inferior. Então, puxando uma linha dessa extremidade até a outra ponta, eu consigo encontrar um cruzamento exato aqui para a execução do meu arco. Bom, a partir dessas linhas cruzadas, o que você deve fazer? Pegar o seu compasso, colocar a ponta seca, ou seja, a ponta que não tem grafite, aquela ponta ali que você vai perfurar o papel, colocar exatamente aonde cruzou a sua estrutura. Bom, você vai ter que fazer um círculo ligando esse ponto, que é o ponto final da linha verde, no caso, até o próximo ponto da sua estrutura inferior. Então, o que eu recomendo que você faça? Primeiro, encontrou a posição, abre o compasso até encontrar essa primeira linha verde. Pronto, esse é o dimensional que você vai ter que manter no seu compasso. A partir desse ponto, você vai rodando a sua estrutura até encontrar outro elemento, que seria a próxima linha verde. Se você continuar rodando o compasso, você consegue encontrar um círculo perfeito. Só que não é isso que você precisa, então você vai trazer até esse ponto final. Bom, como essa linha ela tem que ser no tom de verde, eu vou mudar aqui a cor dela para vocês verem o que eu estou executando. Poxa, professor, mas é AutoCAD, você está executando algum comando ali para fazer essa elipse? Não, eu estou executando literalmente círculos com referência de centro. E para provar que isso é verdade, eu posso executar um círculo exatamente aqui no cruzamento dessa estrutura e encontrar o próximo elemento aqui inferior. Se eu cortar essa minha extremidade aqui, ó, eu tenho literalmente a parte inferior ali do arco. Como vocês estão executando isso à mão, eu não recomendo que vocês façam 100%, como eu falei. Quanto menor for o número de linhas que você desenha no papel, é melhor, porque você não vai ter que ficar apagando. Então, por exemplo, esse cruzamento que eu fiz aqui no tom de azul, eu não precisava puxar de ponta a ponta, era só traçar uma pequena linha aqui de cruzamento e pegar como referência. Peguei o meu compasso, então, coloquei a ponta seca exatamente aqui no cruzamento desses dois elementos e agora eu vou puxar do ponto na parte superior como referência e eu vou levar até o próximo ponto na parte inferior. Ao fazer isso, você literalmente encontrou uma elipse no seu plano lateral direito. Como eu falei, eu vou deletar todas as linhas que foram como referência e vocês vão perceber que essa elipse está 100% na minha estrutura. Bom, essa é a primeira parte dessa videoaula, como eu executo uma elipse em um papel reticulado, ok?
Bom, o próximo passo que eu vou deixar de tarefa aí para vocês seriam executar os outros dois planos, no caso o plano XY, que seria esse item no tom de azul, e o plano XZ, que seria essa elipse num tom de roxo, beleza? Recados dessa videoaula: se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha, divulguem para os seus amigos para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com desenho técnico, com softwares como AutoCAD, Revit e Inventor para mecânica. Quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e